Olha, muito antes de 1492, as Américas não eram, de forma alguma, um continente vazio. Era um mundo que pulsava, sabe? Cheio de cidades super engenhosas, impérios poderosos e culturas riquíssimas. Vamos juntos mergulhar na história das civilizações notáveis que moldaram este continente antes da chegada dos europeus. Para começar, vamos alinhar os ponteiros. O que exatamente significa pré-colombiano? Bom, esse termo abraça toda a vasta e rica história das Américas antes da chegada de Colombo. É a história de um continente inteiro antes daquele encontro que mudaria tudo. E isso, claro, levanta umas perguntas fascinantes. Se as Américas não eram uma terra desabitada, quem eram exatamente as pessoas que viviam aqui? E mais intrigante ainda, como é que elas chegaram? São essas as perguntas que vão guiar nossa jornada hoje. Nossa história começa, na verdade, dezenas de milhares de anos atrás, com os primeiríssimos humanos a pisar neste continente. A gente vai explorar a jornada incrível da grande migração que deu origem a tudo isso. Olha só este mapa. Ele ajuda a visualizar as duas teorias mais fortes sobre como os primeiros humanos chegaram às Américas. Cada uma dessas rotas representa uma jornada épica, uma história de resistência e de descoberta em direção a este novo mundo. Então, a gente tem basicamente duas grandes ideias. A mais conhecida é da ponte de terra no Estreito de Bering, que teria ligado a Ásia ao Alasca durante a Era do Gelo. Mas tem outra, a da Rota Polinésia, que sugere que navegadores super experientes cruzaram o imenso Oceano Pacífico. Ambas as teorias, de qualquer forma, mostram a incrível capacidade de adaptação e o espírito explorador desses primeiros humanos. Avançando milhares de anos no tempo, civilizações super complexas começaram a surgir. E a nossa primeira parada é na vibrante região da Mesoamérica, que foi o berço de alguns dos impérios mais poderosos e intelectualmente avançados do continente. Este mapa aqui ajuda a gente a se localizar. A gente consegue ver o Império Azteca, onde hoje é o México Central, e os mais espalhados pela península de Yucatán, ambos ali na Mesoamérica. E descendo, bem ao sul, se estendendo pela Cordilheira dos Andes, a gente encontra o vasto Império Inca. Bora colocar esses dois titãs da Mesoamérica lado a lado. Os astecas, ali no Planalto do México, estavam no auge do poder em 1492, com um império super organizado. Por outro lado, os maias, que era uma civilização bem mais antiga, famosa pela astronomia e pela escrita, já estavam em declínio quando os europeus chegaram. Muitas de suas cidades magníficas já tinham sido misteriosamente abandonadas. Um colapso que, segundo os especialistas, veio de uma mistura de guerras, exploração excessiva de recursos e secas bem longas. E só para se ter uma ideia da grandiosidade dos astecas, a capital deles, Tenochtitlan, era uma metrópole impressionante construída em cima de um lago. E hoje, hoje, no mesmíssimo lugar, está a Cidade do México, uma das maiores cidades do mundo. Agora, o legado dos maias é algo realmente inspirador. Eles eram muito mais do que só construtores de pirâmides gigantes. Eram intelectuais brilhantes. A compreensão profunda que eles tinham da astronomia levou a calendários com uma precisão incrível, e o sistema de escrita hieroglífica deles era um dos mais sofisticados do mundo antigo. Agora, vamos deixar as selvas da Mesoamérica para viajar para o sul, subindo as imponentes montanhas dos Andes. É aqui, bem no alto, quase nas nuvens, que a gente vai encontrar uma civilização que dominou um dos terrenos mais desafiadores do planeta, o Império Inca. Se teve um povo que foi mestre em dominar um ambiente desafiador, foram os Incas. Eles não apenas sobreviveram nos Andes, eles prosperaram, construindo um império que se estendia por milhares de quilômetros ao longo da espinha dorsal da América do Sul. E a engenhosidade inca era algo fora de série. Eles desenvolveram a agricultura em terraços para conseguir plantar em costas super íngremes, cultivando alimentos essenciais como batata e quinoa. Construíram cidades de pedra espetaculares como Cusco e Machu Picchu, que estão de pé até hoje. E, assim como os astecas, eram mestres na metalurgia, trabalhando com ouro e prata. Mas olha, é muito importante lembrar. Astecas, maias e incas eram gigantes, sim, mas eles eram só uma parte de um cenário muito maior. A América pré-colombiana era um verdadeiro mosaico de culturas diversas, cada uma com suas próprias tradições e jeitos de viver. Vamos olhar um pouco além desses grandes impérios. Longe das grandes cidades de pedra, inúmeros outros povos floresceram. Pensa nos Sioux, das grandes planícies da América do Norte, cuja vida girava em torno do bisão. Ou nos Tupi, aqui na nossa floresta amazônica, que eram mestres no conhecimento da selva. Ou até nos Inuit, lá no Ártico, que construíam iglus de gelo. Cada cultura desenvolveu um modo de vida engenhoso em perfeita sintonia com seu ambiente.
Quando a gente olha para trás, para essa história toda, a gente vê um mundo de uma complexidade e diversidade imensas que foi alterado para sempre. Mas será que o legado dessas civilizações simplesmente desapareceu? Ou será que seus ecos ainda ressoam hoje em dia? Então, no fim das contas, a grande ideia a se guardar é esta. As Américas abrigavam sociedades extremamente sofisticadas. Elas desenvolveram soluções únicas para desafios da agricultura, da engenharia, da organização social, deixando para trás um legado de pura engenhosidade. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Embora o mundo deles tenha sido mudado de forma irreversível, suas inovações e sua sabedoria não se perderam por completo. E a questão que fica é, no nosso mundo moderno, o que a gente ainda pode aprender com as incríveis realizações desses povos antigos?